Amém, glória a Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Já se passaram uma semana, né? E eu já estava com saudade de cada um de vocês, queria saber como é que vocês passaram a semana, deixa aí no chat, vamos interagir, né? Me diz como é que foi a semana para você. Foi uma semana desafiadora, foi uma semana de milagres, foi uma semana tranquila, de paz, foi uma semana de descanso em Deus. Me diga, você foi recriado em Cristo Jesus para o descanso. Você, quando entrou em Cristo, quando você aceitou Jesus, você entrou no descanso. E precisa viver uma vida à altura, né, desse descanso. A gente não pode mais nos permitir ser atormentados, né, de toda sorte de problemas, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, descanse no Senhor. Viva uma vida de descanso. Que alegria, que honra. Boa noite a todos mais uma vez. Ainda dá tempo de você compartilhar, se você ainda não compartilhou o link. Pega o link aí que você entrou, copia ele, coloca nas suas redes sociais, ou então encaminha nos grupos de WhatsApp, Telegram. Bom, faça o possível para que essa palavra chegue mais longe. É importante e nós precisamos. Nós estamos chegando nos últimos dos últimos dias. E, portanto, nós precisamos ser intensos na propagação do evangelho. E essa palavra pode, irmãos, de fato, não essa palavra específica, mas a palavra de Deus, uma palavra que sai da boca de Deus, ela pode mudar a vida, o destino, o futuro, a eternidade de uma pessoa para sempre. Talvez alguém que você conheça, que saiba que precisa ouvir essa palavra, precisa ter um reencontro com Deus, né, se reconciliar com o Senhor, ou ter um primeiro encontro real também, não sei. Você sabe, seu coração talvez nesse momento esteja queimando por algumas pessoas, então eu vou te dar esse tempo aí para você compartilhar e convidar para que mais pessoas estejam conosco nessa noite e possam receber dessa porção fresca da palavra de Deus que o Senhor tem disponibilizado para nós todas as quartas-feiras. Lembrando que hoje também é o dia da nossa ceia, né, o momento de comunhão dos irmãos, onde nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Jesus, a nova aliança em Cristo Jesus, né, que nos tornou um em Cristo, né? Eu estou em Cristo, você está em Cristo e todos nós estamos em comunhão uns com os outros. Somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E juntos somos a plenitude de Deus. Então, faz isso, convida e nós vamos estar juntos. Eu estava ouvindo de novo a ministração da semana passada e eu comecei dizendo assim, ó, eu quero ler para vocês 3 textos que corroboram com as verdades que nós vimos na semana anterior. E na semana anterior, a semana passada, eu falei aqui para vocês sobre metanoia, sobre mudança de mente, né? Sobre você ter uma mudança real. E a mudança real acontece de dentro para fora. A mudança real, ela não é fruto de um conjunto de regras como a religião nos imputa muitas vezes. Mas a verdadeira transformação acontece quando há uma mudança de crença, uma mudança de pensamento. Eu digo o seguinte, que toda mudança, né, que é gerada, que não começou primeiro com a mudança de pensamentos, é só cena, é só teatro. Na verdade, não existe mudança nenhuma. A mudança primeiro precisa mudar na mente, na crença, por dentro. Então, ela vai se exteriorizar num comportamento diferente. E aí, nós começamos na semana passada, eu falei que ia ler 3 textos e a gente acabou só lendo um, só deu tempo de ver um texto. Foi um texto maravilhoso, inclusive, se você não assistiu o culto da semana passada, a nossa reunião aqui, eu convido você a voltar um vídeo lá no nosso canal, no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, e ter o privilégio de assistir o nosso culto, a nossa reunião da semana passada, para que você fique inteirado em todos esses assuntos, né? Hoje eu quero ler um outro texto, né, dentro do contexto do que nós estamos falando, que é uma transformação de mente, para que a gente possa ter uma transformação real na nossa vida e desfrutarmos, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acredite, você tem um pai bom, você tem um pai que lhe ama, você tem um pai que pensa o melhor sobre você, você tem um pai que gosta de você, você tem um pai que espera, tem expectativas no seu crescimento, seu avanço, seu desenvolvimento. Acredite, o nosso Pai Celestial não tem prazer nas injustiças do mundo, não tem prazer na mentira. Ou seja, quando você está vivendo, né, algo que não é a vontade de Deus, aquilo que ele planejou, isso é uma mentira, né? Quando você está vivendo algo que não é aquilo que Deus desejou desde a eternidade para você, isso é uma fraude. Deus não se alegra com isso. Então, Deus quer que você viva a plenitude da vida que ele disponibilizou através de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Bom, o preço pago na cruz foi muito, mas muito alto para a gente experimentar apenas um pouco, né? Apenas algumas
questões daquilo que está disponível para nós. Nós vamos aproveitar tudo, nós vamos pegar tudo. E a forma de pegarmos tudo, e a forma de nós aproveitarmos tudo, é por meio do conhecimento da palavra, né? Meditação constante. Então, eu quero ler um texto com vocês, lá em Josué. Eu queria que você abrisse comigo. É lá no Antigo Testamento, Josué, capítulo de número 1, verso de número 8. Josué, capítulo 1, verso de número 8. Vai abrindo comigo. Enquanto isso, vamos dando as boas-vindas aí. O nosso profeta Gabriel já deu as boas-vindas a muita gente aí. Eu quero dar mais boas-vindas ainda, né? Um abraço especial para minha filha Juliana. Beijo, Ju, para você, minha esposa Kátia, Carolina, minha cunhada querida do coração, Thaís, filha amada, tá aí também. Minha sogra Margarete, Pastor Aldo, minha irmãzinha do coração, Ruth Carvalho. Inclusive, Ruth, prepara uma palavra para o final aí. Eu quero que o Senhor falou ao meu coração, né? Que teria algo da parte dele através da sua vida hoje. Eu queria que você realmente se preparasse para isso, para que possa nos agraciar. Quem mais eu ainda não falei aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. Vamos lá? Deixa-me ver. Pedro Calazans está aí também. E minha mãezinha, Dona Sinésia, também está aí. Está todo mundo já participando conosco. Então, essa palavra para você. Viu? Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quero ler de novo. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a gente vê aqui causa e efeito, a gente vê aqui semeadura e colheita, a gente vê aqui ação e resultado. Deus dá a orientação, Deus dá a instrução, né, para Josué, e se ele praticar aquilo que Deus deu como instrução, ele terá como resultado aquilo que Deus prometeu. Eu quero ler de novo para que você agora leia o texto por essa perspectiva. Nós temos aqui, né, ação e resultado. Deus dá uma instrução, não cesse de falar da palavra desse livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Qual é o resultado? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo quanto fizeres. Então, esse é o texto de Josué, capítulo 1, verso 8. É um dos 3 textos que eu falei com vocês na semana passada, e a gente acabou só lendo um, foi Salmos, capítulo 1, até o versículo 1 ao versículo 9. Hoje nós vamos ver Josué, capítulo 1, verso 8, e nós vamos ver o contexto inteiro dele aqui. Antes disso, vamos orar, coloca a mão sobre o seu coração, peça a Deus para falar com você nessa noite, peça a Ele para abrir os seus olhos, peça a Ele para que você possa, de fato, ser tocado pela palavra e pelo Espírito, e que Deus possa te dar instruções, assim como deu a Josué. Deus pode dar instruções específicas sobre a tua vida, sobre o momento que você está vivendo, sobre aquilo que você deve fazer, em busca dos resultados que você deseja no seu coração. Né? Se esses resultados que você deseja estiverem em linha com a vontade de Deus, obviamente, se você praticar aquilo que é direção de Deus para a sua vida, então você vai alcançar todos esses objetivos. Pai querido e amado, eu te dou graças em nome de Jesus pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, para recebermos uma porção fresca da tua palavra, Pai. Eu, na condição de semeador da tua palavra, me sinto privilegiado em poder compartilhar com meus irmãos verdades tão maravilhosas que o Senhor já colocou em meu coração e que elas ficam aqui, Senhor, de alguma forma remoendo dentro de mim e trazendo resultados a cada dia no poder do nome de Jesus. Eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração que os meus irmãos fizeram com fé, para ir de encontro a cada necessidade, para trazer respostas a cada pergunta, a cada questionamento, e para satisfazer, Senhor, cada coração sedento do conhecimento, no poder do nome de Jesus. O Senhor sabe, mas não me custa repetir que sozinho eu jamais conseguiria, jamais teria a capacidade de transmitir a tua palavra com clareza, com precisão, com honestidade e, acima de tudo, com respeito. Mas debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra, pelo teu Espírito, eu sei, Senhor, que eu serei eficaz na transmissão do Evangelho. E cada um dos meus irmãos sairão daqui fortalecidos e todos nós seremos inspirados a vivermos a vida superior conquistada por teu Filho, para que através da nossa vida outros possam ser inspirados
Então, por isso, nós nos consagramos nesse tempo no poder do nome de Jesus, e todo aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Então, queridos, vejam, eu fiz questão de abrir esse texto, eu falei na semana passada sobre 3 textos. O primeiro, nós lemos, foi Salmo, capítulo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Esse homem é comparado a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas. Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas não depende das estações, depende da água que flui por baixo das suas raízes. Se ela estiver fundamentada em raízes profundas que vão tirando da água aquilo que ela precisa, então, em todo o tempo as suas folhas serão verdinhas, jamais vão murchar, vai dar os seus frutos em ciclos perfeitos de estações, e tudo quanto ela faz, ou o homem que é comparado a essa árvore faz, prospera. Então, a gente está vendo aqui que a promessa de Deus, há uma garantia da parte do nosso Deus, desde que nós tenhamos, como é que eu vou dizer? A palavra me fugiu aqui agora. A atitude correta de praticar aquilo que é uma instrução clara da palavra de Deus. Então, veja, Deus nos dá garantia. Irmãos, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para se arrepender. Deus, de fato, ele cumpre tudo aquilo que ele fala. A sua palavra jamais volta para ele vazia. Antes, a sua palavra sempre vai realizar, sempre vai prosperar para aquilo para o qual ela foi designada. O que eu quero dizer é que se Deus disse, meu irmão, pode acreditar, porque vai acontecer. Agora, veja, a palavra de Deus, ela é praticável e os resultados vêm mediante a atitude correta do coração em praticar a palavra de Deus como instrução de vida. Então, eu preciso trazer isso em mente. Quando a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que, veja que o homem precisa ter uma ação correspondente à expectativa de Deus. No caso do Salmo 1, a expectativa é que o homem não ande segundo o conselho dos ímpios, o homem não se detenha no caminho dos pecadores e o homem não se aceita na roda dos escarnecedores. Mas a expectativa divina é que ele tenha prazer na lei do Senhor, que ele tenha prazer na palavra e nessa palavra ele venha a meditar de dia e de noite. Bom, quando nós olhamos o texto de Josué, né, recebe da parte de Deus, nós vamos ler o texto inteiro, mas só quero contextualizar para você aqui, ele recebe da parte de Deus uma instrução também. E a instrução dele é: não cesse de falar deste livro da lei. Essa é a primeira instrução. Ele diz antes, ou seja, mesmo que para falar você precisa primeiro meditar. Ele disse antes, medita nela de dia e de noite. Mais uma instrução. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, ou praticar tudo aquilo que você meditar. Então, veja, você precisa, segundo as instruções que Deus deu a Josué precisava fazer 3 coisas. Primeiro, meditar na palavra, ao ponto de que quando ele abrisse a boca, fosse automático a palavra saltar da sua boca. A palavra agora estava perto de Josué, na sua boca, e a expectativa de Deus é que ela estivesse em seu coração. Então, meditando na palavra, eu faço com que essa palavra encha a minha vida, encha meu coração, encha o meu espírito. Então, eu medito na palavra de dia e de noite. E aí, uma vez que eu medito, eu passo a falar a palavra. E falando a palavra, eu passo a praticar a palavra. E aí, essa ação vai trazer um resultado correspondente. Ele diz que então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Veja que interessante. Então, veja, tanto a prosperidade quanto o sucesso de Josué estava diretamente ligada à atitude correta de prática da palavra mediante a confissão e a meditação desta. Então, esse é um princípio, apesar desse texto estar na antiga aliança, esse é um princípio, é uma forma como Deus trabalha. Você vai ver que em todo sempre vai ser assim. Deus não tem outra forma de trabalhar. Deus vai trabalhar de que maneira? Te dando a palavra. A palavra é um material suficiente para produzir na sua vida prosperidade e sucesso. Eu vou repetir isso porque é importante. A palavra de Deus, a palavra que um dia saiu da boca de Deus, a palavra de Deus que hoje está escrita para nós, ela é o material suficiente para que a gente possa produzir na nossa vida tanta prosperidade quanto sucesso em todas as áreas da vida. Então, eu tenho que trazer o que eu preciso para prosperar, o que eu preciso para ter sucesso.
Eu preciso da palavra de Deus. E apenas a palavra de Deus. Então, se eu tiver a palavra de Deus, eu tenho tudo. Agora, não é só ter a palavra, não é só conhecer, não é só colocar para dentro. Existe ou exige de você uma ação correspondente. Eu preciso ter uma prática constante daquilo que eu tenho colocado para dentro como palavra. Senão, vira só conhecimento, só entendimento. Então, eu preciso, de fato, que isso se torne fé na minha vida. Porque a fé é o poder, é a força que me impulsiona à ação. Isso é a fé. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai entender agora como Deus chegou a isso a Josué. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a Bíblia diz assim, lá no capítulo 1, no versículo 1, voltando alguns versículos, sucedeu que depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, que era servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o seu limite. Então, veja, primeira coisa que Deus chama Josué, e a gente vê aqui com clareza desse texto. Está acontecendo aqui uma mudança de estação, está acontecendo uma mudança de ciclo, está acontecendo aqui uma mudança de fase. O povo de Israel, que foi liberto do cativeiro de Faraó, por meio de um homem chamado Josué, eles foram conduzidos por esse mesmo chamado Moisés, eles foram conduzidos por 40 anos no deserto por esse homem chamado Moisés. Então, de certa forma, tudo o que esse povo viveu foi debaixo da tutela de Moisés. E Moisés era o interlocutor entre o povo e Deus. Ele era o intermediador daquela aliança. Ele fazia intermédio entre o homem e Deus. Então, se os homens queriam levar algo para Deus, levavam para Moisés. E se Deus queria levar algo para o povo, levava para Moisés. E Moisés tinha a responsabilidade de pegar aquilo que o povo trouxe e levar a Deus. E também tinha a responsabilidade de pegar aquilo que Deus trouxe para ele e levar ao povo. Bom, dentro dessa perspectiva, eles foram conduzidos durante 40 anos. Porém, no final desses 40 anos, Deus chamou Moisés e disse, olha, Moisés, a terra prometida está ali. Porém, você não vai parar lá. E a Bíblia diz que Moisés morreu ali. Então, fecha-se um ciclo. E agora se inicia um novo ciclo daqueles que estiveram debaixo do comando de Moisés. E dentre todos, Josué foi escolhido por Deus para agora encabeçar esse povo a tomar posse do reino que já estava previsto e predito. Né? Então, veja, dentro dessa perspectiva, eu quero que você entenda o seguinte, trazendo isso para o nosso contexto. Um dia, nós estávamos no mundo, né, perdidos, escravizados. E Jesus foi que, através do poder de Deus, foi lá no mundo, mostrou poder aos principais e potestades das trevas, realizou sinais, maravilhas e prodígios para que o povo acreditasse que ele era enviado de Deus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer a salvação e a possibilidade de tomarmos posse da salvação, né, da terra prometida, vamos por assim dizer, né, de uma forma figurativa. Então, Jesus, ele nos conduziu até a terra prometida e nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo e agora estamos dentro da terra prometida. Agora, uma vez que estamos lá, precisamos tomar posse dessa terra. Precisamos receber todos os benefícios que essa terra nos garante, nos disponibiliza. Eu quero que você se lembre que quando Deus prometeu a terra prometida ao povo de Israel, de forma literária, aquela terra não era como a terra do Egito, era uma terra bem diferente. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11. Eu não vou entrar lá porque não vai dar tempo hoje. Mas era uma terra bem diferente. E o escritor, que era o próprio Moisés, deixava claro, ele disse, olha, Deus falou comigo que a terra da qual vocês vão tomar posse é completamente diferente, é o contrário da terra do Egito. É o contrário, na terra do Egito você tem que sacrificar, para poder produzir se quisesse comer. Lá não, lá tem chuva do céu, você só precisa semear a terra, jogar suas sementes e a terra produz, e o fruto lá é maravilhoso, sabe? Enquanto você precisava de um cacho de uva para poder se alimentar sozinho, talvez 1, 2, 3 cachos, lá um cacho só alimenta
3, 4, 5, 6, 8 pessoas. Então, veja que havia uma promessa de abundância para a terra prometida. O lugar onde eles iam tomar posse. E Moisés foi responsável por tirá-los do deserto, por tirá-los do cativeiro de Faraó, do Egito, para atravessar todo aquele deserto. Tudo foi responsabilidade de Moisés, até chegar às portas da terra prometida. E ali muda-se a estação. A estação agora já não é guerrear mais. A estação já não é mais vencer aqueles inimigos ali, mas tomar posse da terra que lhe foi dada por herança. Então, veja, quando nós olhamos para a nossa realidade, é a mesma coisa. Jesus Cristo de Nazaré, ele ganhou, ele tomou posse, ele reivindicou aquilo que lhe pertencia, que era o reino de Deus na terra. E ele restabeleceu esse reino. E aí, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele deixa para a igreja a incumbência de agora ir propagar o evangelho e, principalmente, desfrutar das benesses do reino, né? Tomar posse de cada aspecto que, de forma legal, já foi conquistado por Cristo, mas nós precisamos tomar posse de forma vital. Então, a gente precisa estar com isso bem consciente na nossa mente. Ver, Jesus fez tudo o que a gente não conseguiria fazer e nos conduziu até o reino de Deus. Nós tomamos posse, nós entramos no reino, mas agora, se a gente quiser viver os aspectos legais desse reino, a gente vai precisar agora fazer algumas coisas, agir, ter algumas atitudes que vão nos proporcionar, desfrutar da plenitude daquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, essa era a realidade. E aí, essa nova fase, Deus chama alguém diferente, chama Josué. E aí Deus vai dar instruções a Josué. Quando Deus quer que alguém tome posse de algo grande, poderoso, que vai trazer benefícios não apenas para ele, mas para todos, Deus sempre vai trazer instruções específicas. Então, se Deus, de fato, quer e pode usar você para tomar posse de grandes coisas, não apenas para você, e que vai beneficiar outros, Deus vai trazer para você instruções específicas. Eu me lembro que quando Deus me chamou ao ministério, né, Deus me deu instruções específicas. Deus me deu instruções de como eu deveria deixar o meu trabalho na época e assumir o ministério. Deus me deu instruções específicas. Deus sabia que uma vez que eu estivesse no ministério, queridos, eu não iria buscar apenas os meus próprios interesses, ao contrário, eu ia fazer com que milhares de pessoas tomassem posse daquilo que Deus já tinha conquistado para aquelas pessoas. E é assim que a gente deve fazer. A gente tem que trazer também em mente que quando Deus pretende levantar alguém e liberar sobre aquela pessoa algo grande, poderoso, seja na área ministerial, seja no trabalho, seja nas finanças, a expectativa divina é que você possa, através daquilo que ele liberou, você possa abençoar outras pessoas também. Então, Deus levanta Josué para que Josué possa, de fato, tomar posse, né, daquilo que, de certa forma, foram conduzidos por Moisés até aquele momento. Então, Deus diz que mostra o limite, mostra para onde é, e Deus agora vai dar algumas instruções específicas, né? Ele diz assim, ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Então, veja, ele disse, olha, não ache que é porque Moisés carregava algo especial. Eu estava com Moisés e porque eu estava com Moisés as coisas aconteciam. Então, da mesma forma como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo. Então, a maneira de Deus agir é a mesma, sabe? Deus não tem uma maneira diferente. E aí a gente vai ver que as instruções corroboram e mostram como foi que Moisés conseguiu tirar aquele povo de um cativeiro debaixo de mão poderosa, atravessar o Mar Vermelho, vencer os inimigos no deserto, 40 anos e os levar até uma terra prometida. Né? Nós vamos ver agora. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim também serei contigo, e não te deixarei, jamais te desampararei. Verso 6 diz, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Então, ele dá a instrução de que você vai precisar ser forte e corajoso. Sabe o que ele diz? E para a gente tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, a primeira coisa que nós precisamos é ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Se você puder anotar, anote essas duas palavras. E você vai repetir para si mesmo. Diga assim, se eu quiser tomar posse de todos os benefícios que Deus, o meu Pai, liberou para a minha vida, através do sacrifício do meu Senhor Jesus Cristo, eu vou precisar ser forte, eu vou precisar ser corajoso. Agora veja,
eu quero fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma pequena meditação. Quando a gente olha para o perfil desses dois homens, seja Moisés, seja Josué, a gente vai ver qualidades, a gente vai ver atributos específicos na vida de cada um deles, e eles são bem diferentes. Se a gente pensar que Moisés foi uma fase, e se a gente pensar que Josué é uma nova fase, se a gente pensar que Moisés foi a fase da conquista, foi a fase das lutas, foi a fase de atravessar o deserto, e Josué é a fase da conquista, é a fase de desfrutar daquilo que foi conquistado, né? A gente vai trazer isso também para as nossas vidas. A primeira fase, que nós aqui chamaremos da fase de Moisés, né? É uma fase pela qual você vai precisar vencer todas as coisas com mansidão. Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. E essa era a fase que Moisés viveu até levar esse povo até as margens da terra prometida. Mas Josué tinha uma característica diferente. Josué era um guerreiro. Josué era um general. Então Josué já era um homem que tinha enfrentado muitas batalhas. E aí Deus chega para esse homem e diz assim, olha, do jeito como eu fiz com Moisés, eu também vou ser contigo. No entanto, você vai precisar ser forte e corajoso. E a pergunta é, o que está por vir para Josué que requer dele ainda mais força e mais coragem? Porque esse homem já tinha atravessado o Mar Vermelho como vice-líder de Moisés, esse homem já tinha enfrentado os exércitos como general, esse homem já tinha visto coisas absurdas, extraordinárias e grandes acontecerem, esse homem já tinha testemunhado a terra se abrir e engolido aqueles falsos irmãos que estavam no meio deles. Enfim, o que poderia estar por vir, que caberia essa instrução divina para Josué? Para pensar nisso. Bom, eu já enfrentei tudo isso até aqui, e agora Deus diz que eu preciso ser forte e corajoso. O que está por vir? O que é que vai acontecer da agora em diante que requer de mim mais força, que requer de mim mais coragem? Agora, traga isso para a sua realidade. Talvez você chegou até aqui, diante de você estão todas as conquistas que Deus já revelou para você. Talvez sejam conquistas pessoais, talvez sejam conquistas ministeriais, talvez sejam conquistas coletivas, conquistas familiares, não importa. Mas Deus está dizendo hoje para você, você vai precisar ser forte e você vai precisar ser corajoso. Se você quiser tomar posse daquilo que está diante de você, requer de você força e coragem. E talvez você, mais uma vez falando, olha para trás e diz, mas eu já enfrentei tanta coisa na minha vida, o que é que está por vir? Talvez isso possa dar um medo, talvez isso possa dar um temor, talvez isso possa dar um receio, dizer, pelo amor de Deus, o que é que está por vir? Que requer de mim força e coragem, que requer de mim ser forte e corajoso. Porque foi isso que Deus disse para Josué. Josué, olha, até aqui, né? Eu estive com Moisés, agora serei contigo, mas para que você tome posse dessa terra, você vai ter que ser forte, Josué, e vai ter que ser corajoso. E eu fico imaginando, passando pela cabeça de Josué, as batalhas que ele venceu, né? E dentre elas, aquela batalha em que Moisés precisou subir ao monte para orar, e ele levantava as mãos, e aí Josué ia para cima e começava a vencer a batalha. E aí Moisés cansava, Josué começava a perder a batalha. E aí Moisés levantava as mãos, e ele ficou lembrando, peraí, aquilo lá foi um suplício, rapaz. Se não é Arão e U que sobe para aquela montanha para levantar as mãos de Moisés, eu tinha ficado pelo deserto, eu certamente teria sucumbido àquela batalha. Então eu fico imaginando ele pensando nessas batalhas épicas que ele tinha vivido e pensando o que é que Deus tem preparado diante de mim ainda que requer mais força e mais coragem. E eu pergunto para você, o que é que você acha que está diante de você? E eu quero que você pense sobre isso. Que Deus está dizendo hoje, olha, você vai precisar de força e coragem, Aldo. Vai precisar de mais força e mais coragem. Você vai precisar de mais força e mais coragem, Inês. Você vai precisar de mais força e mais coragem, Pedro. Você vai precisar de mais força e mais coragem, Carolina. Você vai precisar de mais força e mais coragem, Ruth. O que você acha que está diante de você, que requer de você mais força e mais coragem? Quem é capaz de me dizer, enquanto eu bebo água aqui? Estou esperando você falar aí. Decisões, muito bom. Decisões é algo importante, que requer força e coragem. Aleluia. Quem mais? Quem pode me falar mais alguma coisa? Glória a Deus. Pode escrever aí no chat. Eu estou acompanhando. Louvado seja o nome de Jesus. Força e coragem.
Bom, vamos ver o texto que diz. Ele diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso. Se você for forte e corajoso, você fará esse povo herdar de herança. Veja, ele não está falando mais sobre até a terra já era deles. Ele quer saber tomar posse da herança. A gente já está em Cristo, eu quero saber tomar posse da herança. Porque a gente já está, irmãos, dentro do reino de Deus. Mas a questão é, nós tomamos posse da herança desse reino. Nós estamos vivendo os aspectos legais desse reino. A gente está vivendo a altura daquilo que o reino pode nos proporcionar. E ele diz, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo tomar posse da herança, que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Ele diz, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. Muitas vezes a gente acha que requer força e coragem para brigar com o diabo. A gente requer força e coragem para trabalhar 24 horas por dia. A gente requer força e coragem. Mas a Bíblia diz que a gente vai precisar de força e coragem para herdar as promessas, para praticar a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. É a coisa que mais requer força e coragem. Força e coragem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você, por exemplo, pegar o seu salário no dia do seu recebimento, você pegou todo o seu salário e você soma ali a quantia do seu salário, e você olha para as suas contas, e você olha as contas dando 1,5 vezes a quantidade do teu salário, ou seja, você recebe 5 mil por mês, mas as suas contas dão 7.500. Aí você diz, puxa vida, e agora? Aí você, mas não, peraí, eu não tenho 5 mil, eu tenho, na verdade, é 4.500, porque esses 500 aqui é os meus dívidos. Na verdade, não é 4.500, eu vou tirar mais 500 aqui que eu vou dar de oferta. Querido, tem que ser forte. Tem que ser corajoso para cumprir aquilo que está escrito. Tem que ser forte. Tem que ser forte e corajoso para sair daqui e perdoar as transgressões daquilo que as pessoas fizeram conosco. Tem que ser forte e corajoso para abrir o coração e dizer, eu te peço perdão pelos meus erros. Tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso para falar a verdade. Tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso para admitir, eu estou errado. Tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Fazer uma autoanálise de si mesmo. Dizer, eu não estou andando segundo o que a palavra de Deus diz. Tem que ser forte e corajoso. Então não existe nada na face da terra que exija mais força e coragem do que você ser um praticante fiel da palavra de Deus. Porque não é fácil, porque vai na contramão daquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Porque machuca a nossa carne. Aleluia. Então Deus alerta Josué, existe algo que é muito mais difícil de se fazer do que as batalhas que você travou. É ser fiel à minha palavra. É não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. É aí que está o sucesso. Sabe, a gente quer o sucesso, a gente quer muitas vezes desfrutar dos benefícios do reino, mas não está disposto muitas vezes a permanecer no centro da vontade de Deus. A gente está se desviando para a direita, a gente está se desviando para a esquerda, a gente está deixando, dando um jeitinho, contando uma história. Sabe? Tem que ser forte e corajoso. Agora imagine um homem de batalha diante de uma palavra dessa de joelhos. Eu fico imaginando ele de joelhos recebendo as instruções da parte de Deus. E Deus falando com ele, olha Josué, agora vai requerer de você força e coragem. Ele, para quê? Diz, para praticar a palavra. Para fazer tudo quanto está escrito na palavra. Porque aí você vai ser bem sucedido. Então, verso 8, não cesses de falar da palavra desse livro da lei. Eu vejo, queridos, antes medita nela de dia e de noite. Eu preciso ter um hábito de meditação. Eu preciso ter um hábito de confissão da palavra. E eu preciso ser um assíduo praticante daquilo que eu já meditei e já confessei. Eu não posso estar titubeando. A Bíblia diz que o homem que ouve e não pratica a palavra, ele é como a onda do mar, ele é inconstante. Sabe? E não vai receber nada da parte de Deus, não vai tomar posse de nada do que diz respeito ao reino se você for inconstante. Então, queridos, não importa, talvez você
não esteja ainda praticando tudo, mas aquilo que você sabe deve praticar e não pode voltar atrás. Começou, não para mais, sabe? Pôs a mão no arado, não olha para trás, vai para frente, doa o que doer. Aconteça o que acontecer, continue praticando, continue fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não cesse de falar as palavras desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Queridos, quando nós olhamos para nós, precisamos ser honestos conosco. Você não tem que ser honesto comigo, queridos. Hoje à tarde eu vinha meditando e orando um pouco sozinho no carro, e o Senhor falava, você não tem que ser honesto comigo, você tem que ser honesto com você, porque afinal de contas é você que vai sofrer o dano ou vai acolher os benefícios. Sabe, queridos, quando você conta uma historinha para continuar fazendo as coisas que você está fazendo, não é a Deus que você está prejudicando, não é a mim que você está enganando, é a você mesmo. É a você mesmo, querido. Então, precisa ser honesto com você, precisa ser honesto com você. Aleluia. Admitir e dizer, poxa vida, eu não estou conseguindo. Porque se você olha para a sua vida e alguma área da sua vida que ele não está prosperando, acredite, isso é uma realidade, o prognóstico está aqui. Você não está praticando a palavra. Não tem como eu mudar isso. Não tem, queridos. A palavra de Deus é a verdade. Eu não tenho como fugir dessa verdade. A verdade está diante dos nossos olhos e eu vou fazer o quê? Então não cesse de falar das palavras desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, ele diz, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você quer uma garantia maior do que essa? A garantia de que Deus está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Sabe, eu vou bater nessa tecla porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem pessoas aqui, entre nós, que está, queridos, assim, diante de grandes oportunidades, que vem orando, tem tido vislumbres de coisas grandes da parte de Deus para a sua vida. E Deus está dizendo, está te faltando coragem, está te faltando força, coloca a força na prática da palavra, tenha coragem, dê o primeiro passo, lembre-se de Pedro, pense, naquele momento em que ele viu Jesus sobre as águas, Jesus estava ali, e ele disse, cara, se Jesus pode, eu também posso. Ele disse, se é tu, diz para mim ter contigo. E Jesus disse, vem. E ele pulou sobre as águas. Só que ele começou a reparar nas circunstâncias à sua volta, na coisa natural. Enquanto ele estava decidido, pensando na possibilidade, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar no vento, começou a reparar nas circunstâncias. Então, o que está faltando você é cegar os olhos para as circunstâncias naturais, ser forte e corajoso para tomar decisões que são pautadas, na verdade, na palavra de Deus. Você precisa fazer isso. Ah, mas eu acho que vai doer. Vai doer. Talvez vai machucar, mas é necessário para que Deus possa liberar sobre a sua vida aquilo que já está proposto no céu. Já está liberado no reino. Você pode tomar posse, mas precisa ser forte, precisa ser corajoso. E Deus está dizendo, ó, fica tranquilo, porque quando você tomar a decisão que vai exigir de você força e coragem, eu vou estar com você. Eu, o Senhor, estarei contigo. Então não temas, não te assombre, não te assustes. Eu estarei contigo. Você não vai passar sozinho. Você não vai passar sozinha. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, veja, a gente fecha agora mais esse texto. Corrobora com a mudança de mente. Veja, o que ele está dizendo aqui nada mais é do que uma mudança de mente. Né? Falando para Josué, Josué, vai precisar mudar a cabeça. Vai precisar agora moldar a tua cabeça a palavra. Você vai precisar meditar nessa palavra de dia e de noite para que essa palavra molde quem você é. Para que essa palavra molde os seus pensamentos, para que essa palavra molde as suas decisões, para que essa palavra seja a base
das suas práticas, para que essa palavra seja a base das suas ações, para que essa palavra seja a base da sua vida, para que essa palavra seja aquilo que sai da sua boca espontaneamente, para que essa palavra ela seja de fato tudo na tua vida, para que ela seja de fato a manifestação da encarnação do Verbo vivo na sua vida. Então, se você fizer isso, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. Te acredite, ele foi bem-sucedido. Ele prosperou naquilo para qual Deus o designou fazer. O povo de Israel tomou posse, o povo de Israel viveu, e o tempo em que Josué governou aquele povo, eles expandiram, eles cresceram, e eles tomaram posse de tudo que Deus havia prometido. E assim será contigo, assim será comigo também. Então, curva a tua cabeça, vamos orar antes da ceia do Senhor. Glória a Deus, antes do nosso momento de comunhão. Feche teus olhos, eu quero orar por você, Pai Santo e amado. Eu te dou graças em nome de Jesus por esse momento, por essa inspiração celestial que veio ao nosso coração nessa noite, no poder do nome de Jesus. E que cada um de nós possamos meditar sobre aquilo que nós ouvimos, que cada um de nós, Senhor, abra mão do eu para evidenciar a tua vontade na nossa própria vida, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, olhos do coração iluminados para entender com clareza tudo que foi pregado, tudo que foi proposto pelo Senhor nessa noite para cada um de nós. E eu declaro, Senhor, que as portas se abrirão e pessoas entre nós tomarão posse de coisas grandes que o Senhor já preparou desde os tempos eternos, para que elas pudessem viver, em nome de Jesus. Chama a existência agora, chama a existência, a prosperidade na vida de cada um dos meus irmãos. Venha a prosperidade abundante, venha a saúde divina, venha. Eu chamo agora a existência e declaro sobre a vida deles a manifestação plena de tudo aquilo, Pai, que o Senhor já preparou de antemão para que eles pudessem viver no poder do nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Agora preparem os seus elementos aí, nós vamos para o nosso momento de ceia. Ruth, querida, você está me ouvindo? Estou ouvindo, meu irmão. Maravilha. Eu queria que você trouxesse uma palavra aí da parte de Deus, nesse momento da nossa comunhão, para que nós possamos depois orar e cearmos juntos aqui, nesse dia tão especial.